Olá pessoal, muito bom dia. Este é o primeiro call de abertura de mercado da Richene Asseares Consulting. Meu nome é Diego Richene e eu vou fazer os principais comentários, da manhã de hoje. Hoje é dia 20 de março de 2017. Nós tivemos aí um final de semana extremamente movimentado, do ponto de vista corporativo, com as operações com a operação da Polícia Federal, carne fraca, que simplesmente descobriu um esquema aí extremamente complexo, e complicado aí, envolvendo a JBS e a BR Foods, esquema de carne estragada, envolvendo também carnes com papelão, enfim, tem aquele diz que me disse das empresas aí, dizendo que, na verdade, a política, no caso a Polícia Federal, perdão, ela se equivocou, na verdade, nas receptações, telefônicas, se confundiram, que na verdade não era bem a carne que ia ser com papelão, mas enfim. E aí nós tivemos também o presidente Michel Temer convidando os embaixadores, convidando outras equipes também de outros países que importam a nossa carne para um jantar numa churrascaria de Brasília. Alguns dizem que era carne importada, enfim. Então, basicamente, continua aí um clima de muita incerteza envolvendo a JBS e a BR Foods. Isso daí, evidentemente, causa um certo pessimismo em relação à Bolsa de Valores brasileira e também ao ambiente de negócios no Brasil, uma vez que a exportação de carne brasileira é a maior do mundo, né? O Brasil é um dos maiores exportadores, se não o maior exportador de carne do mundo, seja ela bovina quanto de aves, quanto suína também, né? Então aí nós tivemos que na sexta-feira, quando houve essa operação da Polícia Federal, nós tivemos que a Bolsa Brasileira fechou numa queda extremamente forte, as ações, inclusive, da JBS e da BR Foods fecharam numa queda muito expressiva, a BR Foods com mais de 11% de queda, a JBS ali na casa dos 9%, 10% por aí. Então, é um negócio para a gente ficar de olho para o pregão de hoje, tá? Nós estamos aí a meia hora do início do pregão, tá? Não vai ser surpresa nenhuma se nós tivermos aí essas duas empresas abrindo num gap de baixa muito forte e levando, evidentemente, o índice inteiro também para baixo, tá? Vamos iniciar então esse call também com a agenda econômica do dia, tá? Isso daqui é mais para o exterior. Nós teremos aí no Canadá a divulgação não, no Canadá não, que não é tão importante assim. Hoje, na verdade, a única coisa mais importante do exterior é nos Estados Unidos, que um dos membros do FONC, votantes inclusive, irá falar, perfeito? E no mais é só isso, daqui a pouco já tivemos aí inclusive a divulgação do boletim Focus, certo? Do Banco Central. Vamos ver aqui em tempo real como é que foi a ata no caso, o, o boletim Focus, perdão. Ainda não saiu aqui. Tá aqui, Focus. Então vamos lá aqui, o Focus. Vamos lá, a mediana. Hoje é 17 de março, nós temos aqui que o IPCA 4,56% é a projeção para o final desse ano, ou seja, ali pertinho do centro da meta de inflação do governo, perfeito? Então vamos lá, aqui ó, taxa de câmbio no final do ano, hoje nós temos aí R$ 3,29, os economistas apontam, para 2018 R$ 3,40, taxa Selic para o final desse ano 9%, para o final do ano que vem 8,5%. O PIB, crescimento do PIB para esse ano 0,48% e para o ano que vem 2,5%. Perfeito? Eu diria que esses daqui são os principais indicadores aqui do Focus.
ok? Que mais que nós podemos falar aqui? Vamos falar então, bom, já falamos da agenda econômica, tanto do Focus quanto no exterior. Agora vamos ver como é que comportou aqui o minério de ferro, né, nos mercados internacionais, perfeito? Minério de ferro aqui, eu vou consultar na Bolsa de Dalian, na China, que é um dos dois maiores portos daquele país. Então nós tivemos aqui uma queda de 0,42% no pregão da manhã. Este site aqui mostra dois pregões, tá? O pregão da manhã e o pregão da noite. No caso, já são quase 9h35 da manhã aqui no horário de Brasília. Em Dalian, na China, já são 8h33, 9 horas da noite lá vai ter mais um pregão daqui a pouco. Então, nós tivemos que no pregão da manhã menos 0,42%. No outro porto, que é em Qingdao, nós tivemos uma queda também de menos 0,92%. O porto de Qingdao é principalmente referência, né, para Vale, né, para a mineradora Vale do Rio, que é a antiga Vale do Rio Doce, né? Lá teve queda de menos 0,92%, de 62% de pureza lá o minério de ferro, perfeito? Então, vamos consultar aqui como foi o desempenho das mineradoras mundo afora, né? Começando lá na Austrália, na Bolsa de Sydney, tá? Nós vamos falar aqui sobre a Rio Tinto, queda de 0,85% na Bolsa de Sydney, e a BHP Billiton, alta de 0,16%, tá? Vamos lá para a Bolsa de Londres agora, observar as mineradoras. Daqui a pouco a gente fala só um pouquinho de petróleo. Mineradoras agora, Anglo American, queda de 0,62%, BHP Billiton, queda de 0,68%, Glencore, alta de 0,23%, e finalmente a Rio Tinto, também negociada na Bolsa de Londres, London Stock Exchange, a queda de 0,09%. Os futuros da Vale na Bolsa de Nova York, vamos ver aqui. Aqui ainda não tem os dados do pré-market, já foi zerado aqui para a abertura daqui a pouco. São 9h35, Nova York abre daqui a mais ou menos 1h30 aqui no horário de Brasília, perfeito? Então, vamos ver como é que está a cotação do petróleo no mercado internacional, tá? Vamos lá. Muito importante, Standard & Poor's futuro, queda agora neste momento de 0,16%, Dow Jones queda de 0,05%, perfeito? Vamos lá, petróleo, WTI, queda neste momento de menos 1,36%, e o petróleo do tipo Brent, queda de menos 1,10%, perfeito? Taxa de câmbio aqui, ó, na seção asiática o iene fechou com alta, né, 0,17%, neste momento Libra, dólar, menos 0,08% de desvalorização, perfeito? Então, pessoal, o que é muito importante a gente se atentar agora no início do pregão? Duas coisas. A primeira, como que vai se comportar essas ações da BR Foods e da JBS? Lembrando que na sexta-feira nós tivemos uma queda extremamente acentuada dessas duas empresas. É esperado novamente uma queda muito forte hoje, uma vez que ainda há desdobramentos dessa operação carne fraca. Nós já tivemos notícias sendo divulgadas agora cedo que a China e a Coreia do Sul já suspenderam as importações de carnes do Brasil, principalmente dessas duas empresas, e agora acabou de sair uma notícia da União Europeia, que também suspendeu totalmente as importações de carne dessas duas empresas, perfeito? Agora nós temos aí também, por outro lado, como é que vai se comportar as outras ações das blue chips que têm maior peso na bolsa, ou seja, petróleo, que é a Petrobras, a mineradora, que é a Vale, e os bancos, Itubi4, BBDC4 e Banco do Brasil, BBAS3, perfeito? Isso significa dizer que
Nessa abertura nós vamos ter alguns comportamentos interessantes. Por exemplo, é esperado que a Vale abra com gap ou, sei lá, pode até abrir em baixa, né? Justamente por conta do preço do minério de ferro que fechou em queda lá na China, tá? A Petrobras é esperado também praticamente a mesma coisa, uma vez que o petróleo no mercado internacional está em queda. Os bancos, eles estão com um comportamento meio misto, né? Na sexta-feira todos eles fecharam em queda, mas nos últimos dias a gente tem percebido que, por exemplo, Itaú está caindo e Banco do Brasil e Bradesco estão relativamente em alta, mas isso significa dizer, não significa dizer, digamos assim, uma distorção muito forte nesse mercado. É que, na verdade, as ações do Banco do Brasil e do Bradesco, vamos dizer, em relação ao Itaú, elas estão um pouco atrasadas, né? Porque enquanto Itaú veio de uma trajetória ascendente, tanto em janeiro e em fevereiro, Banco do Brasil e Bradesco vieram numa trajetória um pouco mais errática. E nesse mês de março e no mês passado, no finalzinho do mês passado, nós tivemos aí Banco do Brasil sendo uma das maiores top picks do setor de bancos, né? Uma vez que as ações têm valorizado bastante, enquanto os seus pares ITUB4 e BBDC4 têm apresentado um movimento um pouco diferente, um movimento mais de correção. Itaú e Bradesco, um movimento até de certa forma um pouco mais lateralizado, mas agora na sexta-feira nós tivemos aí uma correção de todo o índice, exatamente por conta desse pessimismo que foi causado pela operação carne seca, carne fraca, carne seca, eu já estou até pensando já no almoço. Mas basicamente, pessoal, são essas as principais notícias aí dessa abertura de mercado, perfeito? Essa foi a nossa primeira abertura de mercado, nós vamos ter aí nos próximos dias mais, e a gente conta aí com a presença de todos vocês, perfeito? Muito obrigado a todos e ótimos trades.